bem-vindos à segunda palestra do primeiro dia do EcoFórum. Meu nome é Larissa, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada e nessa palestra eu vou falar um pouco sobre as principais pandemias históricas. Irei abordar um pouco sobre a peste negra, a cólera, a gripe espanhola e a gripe asiática. A próxima palestra irá falar sobre a gripe de Hong Kong, a gripe suína e sobre o coronavírus. A primeira pandemia de peste negra foi chamada de Praga de Justiniano e ocorreu durante o Império Bizantino no ano de 541 d.C. Essa pandemia ela acometeu o continente europeu, africano e asiático, causando a morte de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Essa doença ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e tem como vetor a pulga Xenopsila cheops. Essa doença ela pode ser transmitida através da picada da pulga. Quando este animal ele pica o ser humano, 3 quadros clínicos podem ser desenvolvidos, os chamados peste septicêmica, peste bubônica e peste pneumática. A peste septicêmica causa hemorragia de diversos órgãos, ocasionando como consequência a formação de necrose em diferentes partes do corpo. Já na peste bubônica, a bactéria ela atua no sistema linfático, causando inchaço nos nódulos linfáticos, devido a esse inchaço, de bulbo, o que deu nome a esse quadro clínico. E a peste pneumática, ela acomete os pulmões e é transmitida principalmente através de aerossóis, então a sua disseminação ocorre de uma forma bastante rápida. Além disso, no ciclo urbano, o roedor doméstico ele tem um papel importante, porque ele também pode contribuir para a disseminação da doença, uma vez que a pulga contendo Yersinia pestis, ela pode vir picar esse roedor e o contato desse roedor com os seres humanos pode contribuir para a disseminação da doença. A segunda pandemia de peste negra aconteceu no ano de 1334 e é importante ter em mente o contexto social da Europa nessa época. A Europa estava apresentando um grande crescimento populacional, no entanto, com a ocorrência de um inverno severo, houve uma escassez de alimento. Isso fez com que as populações rurais elas migrassem para a área urbana. Então, esse êxodo rural, juntamente com a falta de estrutura das cidades, criaram um contexto ideal para o surgimento de uma nova pandemia. Além disso, a invasão dos bárbaros destruiu o sistema sanitário romano na época, o que contribuiu para precarizar mais ainda o contexto social no que as pessoas viviam. Além disso, era comum as pessoas habitarem casas de palha, que apresentavam apenas um cômodo, e compartilhá-las com animais de criação. Então, essa proximidade do ser humano com o animal também fez com que a disseminação ela ocorresse de uma forma muito mais rápida. A terceira pandemia da peste negra foi chamada de praga do roedor doméstico. O primeiro caso foi identificado na província de Yunnan, na China, em 1855. No entanto, apenas no século XIX foi conseguir identificar realmente o micro-organismo responsável por causar essa doença. Com a descoberta dos antibióticos no século XX, foi possível combater a doença causada por esta bactéria. É importante destacar o papel dos fatores ambientais contribuindo para o surgimento e para a disseminação de novas doenças. No caso da peste negra, eu posso destacar temperaturas elevadas, precipitação e enchente. Esses fatores eles se tornam mais frequentes e mais intensos num cenário de mudanças climáticas. Isso altera o macro e microambiente de hospedeiros e vetores. E essa alteração ambiental ela pode acelerar o processo de disseminação das doenças. E essa terceira epidemia ela veio causar a morte de aproximadamente entre 12 e 15 milhões de pessoas. A próxima pandemia ocorreu em 1817, foi a pandemia causada pelo Vibrio cholerae, que também é uma bactéria. Essa bactéria causou ao longo da história 7 pandemias, muitas pessoas não sabem disso. A última pandemia começou em 1961 e alguns autores ainda falam que a gente ainda está vivendo essa pandemia, mas de uma forma mais branda. Essa bactéria ela é muito comum no ambiente aquático, podendo ser encontrada em cianobactérias, crustáceos e ave aquática,
sendo que as aves aquáticas elas possuem um papel importante na disseminação, uma vez que elas são espécies migratórias, então elas podem, uma ave contaminada com Vibrio cholerae, ela pode migrar para um ambiente que não tenha essa bactéria, contribuindo para a contaminação desse ambiente. E dessa forma, o ser humano ele pode contrair a cólera justamente pelo contato ou ingestão dessa água contaminada. Os principais sintomas da cólera são vômito, diarreia e desidratação. No entanto, num quadro mais grave, eu posso ter uma diminuição da pressão sanguínea, um aumento dos batimentos cardíacos e, em casos extremos, o indivíduo ele pode vir a óbito. No contexto do século XXI, houve um surto no Zimbábue em 2008 que causou a morte de mais de 4.000 pessoas e mais de 90.000 pessoas foram infectadas. 2 anos depois, um novo surto no Haiti fez com que 700.000 pessoas fossem infectadas, causando mais de 8.000 mortes. Novamente, eu destaco aqui o papel dos fatores ambientais na disseminação de doenças. Os estudos abordam que em ambientes que possuem a temperatura acima de 28 graus, o tempo de duplicação dessa bactéria ele é menor, ou seja, a bactéria ela cresce, a população bacteriana ela cresce numa velocidade muito mais rápida. Além disso, ambientes em que a frequência de enchentes e inundações são maiores, isso contribui para a contaminação da água superficial. Então, ambientes, principalmente países subdesenvolvidos, que não têm um bom sistema sanitário, essa contaminação da água superficial pode aumentar o caso de doenças de veiculação hídrica. Além disso, a contaminação do ambiente por compostos e por nutrientes que podem ser utilizados por essas bactérias também pode contribuir para o crescimento bacteriano, fazendo com que essa população cresça muito rapidamente e que as pessoas expostas a elas apresentem um maior risco de adquirir essa doença. Outra pandemia bastante conhecida é a gripe espanhola, que aconteceu no contexto da Primeira Guerra Mundial, onde a má qualidade de vida era principalmente devido ao contexto de guerra da época, tanto do soldado quanto das pessoas que trabalhavam nas fábricas sob condições desumanas, jornada de trabalho intensa. A poluição era muito grande justamente pelo aumento da produção das fábricas e a grande movimentação de soldados entre países, isso fez com que a disseminação ocorresse de uma forma muito mais acelerada. Alguns estudos falam que o paciente zero, ou seja, aquela primeira pessoa que foi contaminada, foi um soldado americano no acampamento do Kansas. Ele adquiriu esse vírus, o H1N1, através do contato com o corpo e dentro de 24 a 48 horas ele desenvolveu um quadro de pneumonia, e hemorragia vindo a óbito. No mesmo dia, mais de 100 soldados desse acampamento passaram a apresentar o mesmo sintoma. Só que o sistema de saúde era muito limitado e era muito frequente, devido a essa limitação, ocorrer erro no diagnóstico, atribuindo esses quadros clínicos a outras doenças, como mesmo a causada pela Yersinia pestis. Essa pandemia ela veio em 3 ondas, sendo a segunda onda que teve maior mortalidade, causando a morte de mais de 600.000 soldados americanos e mais de 300.000 soldados no México. Ela era transmitida principalmente através de aerossóis, ou seja, pela tosse, pelo espirro, pelo catarro. O contato com essas secreções eram suficientes para que a pessoa fosse contaminada. Isso rapidamente sobrecarregou o sistema de saúde da época de diversos países, justamente porque tanto as pessoas como os soldados eles viviam em ambientes de extrema aglomeração e todo esse contexto fez com que essa pandemia matasse aproximadamente de 25 a 50 milhões de pessoas. Aproximadamente 40 anos depois dessa grande pandemia, houve uma pandemia chamada de gripe asiática, que foi causada pelo surgimento do novo vírus. Esse vírus surgiu através de uma recombinação do influenza aviário com influenza humano. O primeiro caso foi detectado em fevereiro de 1957 na província de Yunnan, na China, e 4 meses depois esse vírus já tinha circulado por mais de 20 países, ocorrendo em horas imprevisíveis. Só que apesar da velocidade com que essa pandemia foi disseminada, a quantidade de mortes foi muito inferior. Por quê? Porque ela ocorreu num contexto em que já existia um sistema de vigilância que permitia detectar a circulação de novos micro-organismos.
Então isso fez com que o sistema de saúde ele agisse de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Além disso, já existiam antibióticos na época que possibilitavam o controle de bactérias, infecções bacterianas, que muitas vezes causavam a morte dos indivíduos contaminados por H2N2. Além disso, com a criação da vacina para combater esse vírus, foi pela primeira vez possível estudar a resposta imunológica de uma grande população à vacinação. Considerando tudo que foi exposto, o homem ele tem uma contribuição muito grande para ocorrências de novas pandemias, seja através da agricultura, que modifica o ar, o ambiente, devido ao desmatamento, introduzindo espécies monotípicas que possibilitam com que esses animais domésticos eles tenham mais contato com animais silvestres, aumentando a chance de contato com novos vetores e novas doenças. As mudanças climáticas elas também atuam modificando o ambiente, podendo criar condições ideais para o surgimento de novos vetores e novas doenças. Mais à frente, algumas palestras irão falar sobre como a fragmentação de hábitats ela pode contribuir para a emergência e reemergência de novas doenças, e é importante destacar que o comércio e o turismo ele contribui bastante para acelerar a propagação de novas doenças, considerando que a movimentação hoje ela ocorre de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que ocorria antigamente. Bom, a próxima palestra vai falar sobre a gripe de Hong Kong, a gripe suína e a pandemia do atual coronavírus. Obrigada pela sua atenção e qualquer dúvida deixe no comentário que nós iremos responder para vocês.